Quero compartilhar com a gente hoje como é que nós, às vezes sem estarmos muito conscientes, corrompemos a graça de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Tudo começa pela graça. Mas depois tem que continuar pela graça. E às vezes nós não entendemos isso. Nós começamos bem e não terminamos muito bem, ou não andamos no meio do caminho muito bem. Aí acontece aquilo que Paulo disse aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, capítulo 2 de Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no Espírito, agora quereis vos aperfeiçoar na carne. Então começaram na graça, mas de repente estavam se desviando da graça. Estavam saindo da graça, estavam corrompendo a graça na qual tinham estabelecido suas vidas, ok? Então presta bem atenção nesse texto que nós vamos ler do capítulo 4, ok? Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 em diante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois, versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que ao fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Amados, esse problema da graça corrompida tem a ver com a nossa falta de conhecimento do que é graça. Porque a gente não sabe muito bem o que é graça, a gente acaba corrompendo a graça. A definição que nós temos do termo graça é uma definição só pela metade. Se eu perguntasse para vocês, talvez vocês me diriam de cor a definição de graça. Graça é um favor imerecido. E isso está certo. Mas é só metade da definição. Porque essa é a definição da parte de Deus da graça. Mas existe uma outra parte, um outro lado da moeda, que é a minha parte com relação à graça. A graça começa em Deus, eu não posso fazer nada para que tenha graça, mas uma vez que Deus age na sua graça, eu tenho uma responsabilidade com a graça. Então, existe uma parte minha na graça.
Então nós temos uma definição de graça só pela metade. E às vezes a falta de entendimento disso nos faz corromper a graça. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido. Mas por outro lado, não existe graça barata. Muitas vezes nós dizemos, eu sou salvo pela graça. Esquecemos que para nós sermos salvos pela graça, um cordeiro morreu. Entre nós e a graça, existe um cordeiro no meio. Entre nós e a graça, existe a morte de um cordeiro no meio. Então, a graça de Deus é para que nós possamos viver essa graça. E não é uma graça barata porque foi comprada. É uma graça que foi comprada para mim e para você. Então agora a nossa parte na graça é vivermos essa graça. É vivermos a graça. É vivermos para Deus. É vivermos através da vida do Cordeiro. Amém? Por exemplo, não existe graça para pecar. Tem gente que pensa assim, eu estou na graça, posso fazer qualquer coisa? Não pode não. Isso é graça barata. Não pode não, você foi comprado e a graça tem um preço. E a graça não significa falta de padrões. Não existe isso na Bíblia. A graça é para te levar à santidade, para você ser santo. Porque nós não éramos santos, mas porque Jesus morreu, ressuscitou, pagou o preço dos nossos pecados, Deus então pela graça nos atrai de volta a Ele, nos traz de volta a Ele, para sermos santos. Deus disse, sede santos, como eu sou santo. Então Deus nos traz de volta a Ele. Então não há graça para deixar a gente pecar, para fazer o que nós queremos. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos e esquecemos do plano que Deus tem para nós. E começamos a viver o nosso próprio plano. Começamos a viver da maneira que nós entendemos que devemos viver. Começamos a viver de qualquer maneira. Do nosso modo. E isso se chama vida pela carne. Nós não estamos na graça para viver pela carne. Então, o que acontece? De um lado está a graça, do outro lado a morte do cordeiro. De um lado a graça, do outro lado a morte do cordeiro. Então eu quero ver com vocês duas instâncias que a graça pode ser corrompida. A primeira instância é a instância da salvação. A Bíblia diz claramente, porque pela graça sois salvos. Mas você tem que tomar posse dessa graça por meio da fé. A graça continua sendo graça. Mas se você não tiver fé, a graça não chega em você. Você corrompe a graça e não é salvo. Não tem como ser salvo, senão por meio da graça, mediante a fé. E o que é fé? Fé não é um negócio nebuloso, um negócio assim que você não consegue entender, uma coisa assim que você sente, não é um sentimento. Fé é obediência. Se você ler, por exemplo, João capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra diz assim, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Agora presta atenção nisso. Mas a todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A palavra crer significa receber para si. Isso é fé, é receber para si. Então, se Deus diz uma coisa, eu posso dizer, Deus falou isso comigo. Deus falou. Deus fez essa promessa. E aí está um problema, irmãos. A Bíblia está tão cheia de promessas para você e para mim. Tão cheio de promessas. Tão cheio de ordens. Que não são só requisitos de Deus, mas que são coisas que se você fizer... Por exemplo, a Bíblia disse, ide, curai os enfermos. Eu acabei de ver isso acontecendo. Lá na África. Então, eu preciso obedecer. Receber é obedecer. É entrar naquilo que Deus está falando. Então, isso é graça. O lado que Caim corrompeu da graça foi o lado da salvação. Ele não pôde ser salvo. E ele recebeu até um selo
na testa dele de maldição. Um selo na testa, para ninguém matar, porque quem matasse, ele se tornou uma fonte de maldição. Quem matasse ele ficava 7 vezes mais maldito do que ele. Dá para imaginar um negócio desse? Ele se tornou uma fonte de maldição. Nós, pela graça, temos que nos tornar uma fonte de bênção. Quem tocar em nós tem que receber muito mais do que nós somos. A salvação, a graça de Deus. Amém? Primeira coisa, eu lembro quando eu era bem novo na fé, eu li esse texto e não entendia. Eu achava que o Caim, por que Deus foi tão duro com o Caim? Afinal de contas, o Caim não entendia tão bem o negócio lá naquele tempo. Não tem muita explicação aí. Então eu pensava assim, como Deus foi tão duro com o Caim? O Caim não entendia tanto o negócio. Como é que Deus foi assim com ele? Mas aí quando o tempo foi passando, Deus foi me mostrando, eu fui entendendo melhor a palavra, e eu descobri uma coisa, que ele entendia assim claramente como tinha que ser o relacionamento entre ele e Deus. Primeiro ele entendia, porque quando seus pais pecaram, antes dele existir, eles pecaram, fizeram folhas de figueira para se cobrir, Deus matou um cordeiro e vestiu eles com pele de cordeiro. Então, desde então, as pessoas se vestiam com peles de cordeiro. Quando alguém olhava para eles, era como se estivesse vendo um cordeiro. Sabe? Aquele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o João Batista falou quando veio Jesus. Jesus chega e João Batista diz sobre Jesus para a multidão: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Caim, desde pequenininho, sentado no colo, segurado nos braços, já estava tocando na pele do cordeiro. Já estava, de alguma forma, em contato com o cordeiro. E à medida que ele foi crescendo, ele foi vendo os seus pais que iam oferecer sacrifício de cordeiro, porque era isso que eles faziam. E os 2 meninos, tanto o Abel quanto o Caim, iam juntos. Iam vendo e aprendendo que para chegar a Deus era preciso a morte de um cordeiro. Não tinha como chegar a Deus sem um sacrifício. Não tem como chegar a Deus sem o sacrifício do Cordeiro Jesus. E eles então foram vendo isso e aprendendo isso desde pequeno. Então essa ideia maluca que eu tinha na cabeça de que Deus foi muito duro com Caim, não é verdadeira. O Caim, desde pequenininho, desde que nasceu, já nasceu tocando na pele do cordeiro, que vestia sua mãe, que vestia o seu pai. Então eles sabiam muito bem disso, ok? E depois pelos sacrifícios. Eles viram isso muitas vezes. E a verdade é que eles podiam entender isso. Eles não eram Abel não era mais inteligente que o Caim. O Caim não era menos inteligente que o Abel. Quando chegou a hora deles oferecerem o seu próprio sacrifício, porque é assim que acontece. A princípio, quando nossos filhos são pequenininhos, somos nós que levamos eles para fazer o sacrifício com a gente, de Jesus. Eles andam, né, na nossa fé, enquanto somos pequenininhos, enquanto são pequenininhos, mas chega uma hora que eles têm que assumir a fé deles. Eles têm que se posicionar perante as coisas de Deus. Então, quando chegou o dia de se posicionar, nós vemos claramente que eles tinham entendido. O Abel, então, foi fazer o seu sacrifício. Ele foi escolher o cordeiro. Mas ele não somente foi escolher o cordeiro. A Bíblia diz que ele escolheu o cordeiro melhor que ele tinha. Da gordura, está escrito aí, da gordura, escolheu para oferecer a Deus. E eu quero que você preste atenção como é que a palavra de Deus diz. Eu não sei como eu não tinha visto isso, mas eu vi isso lá durante a minha batalha espiritual enquanto escrevia essa mensagem. Olha só o que está escrito aí. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Primícias são as melhores coisas, as primeiras coisas, as mais preciosas. Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e depois da sua oferta. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus quer se agradar de nós. E depois Ele se agrada da oferta que oferecemos.
Mas a coisa mais importante é Ele se agradar de nós. E quando nós vamos, entre nós e Deus tem um cordeiro. E quando nós passamos pelo cordeiro, o que acontece? Quando nós vamos a Ele através do cordeiro, como Abel fez, Deus se agrada de nós. Porque nós dizemos, Senhor, esse cordeiro que o Senhor matou, eu o recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu o recebo na minha vida. Então o Senhor se agrada primeiro de nós. E depois Ele se agrada da oferta que nós fazemos, porque nós devolvemos o que Deus deu para nós. Sabe o que você faz quando você recebe Jesus? Sabe o que você fez quando recebeu Jesus? Em outras palavras, quando você disse, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Você estava oferecendo o sacrifício que Deus ofereceu por você de volta a Deus. Você estava dizendo, Senhor, o teu sacrifício é suficiente. Aqui está Ele. Eu creio nele. Eu recebo Ele para mim. Então a Bíblia diz que eles estavam entendendo a graça. E o Abel entendeu a graça. E o Abel entrou na graça. E não tem como entrar na graça, não tem como viver na graça sem ser por meio de um cordeiro. Todas as vezes que o cordeiro fica do lado, não tem ninguém entre nós e Deus, a não ser nós mesmos. Quando o cordeiro fica no meio, entre eu e Deus, entre você e Deus, tem um cordeiro. O primeiro entre nós. Quando tira o cordeiro, só fica eu. Então fica o quê? As minhas obras, aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Fica eu, não fica nada. Não fica graça, porque a graça vem por meio do cordeiro. Não há graça sem o cordeiro. Amém? Que coisa tremenda. Quando eu terminei de escrever isso, eu disse, Senhor, obrigado por essa tribulação que eu estou passando. Não fosse essa tribulação, o Senhor não tinha me dado essa palavra. E foi tão tremenda para mim que eu disse, Senhor, agora eu entendo a tua graça. Agora eu entendo mais da tua graça. Então, o Abel entrou na sua graça. Ele entendeu. E veja, o Abel entendeu tanto que quando ele foi escolher sua profissão, até a profissão dele ele escolheu, porque ele amava o que Deus estava fazendo, o cordeiro. Ele foi ser pastor de ovelhas. Não que ser lavrador era pecado em si. Não, ele podia ser lavrador. Mas isso mostra aonde está o coração. O coração de Abel estava tanto no Senhor. Não sabemos quando o coração de Abel se apegou assim ao Senhor. Talvez quando ele era bem pequenininho, vendo lá seu pai oferecendo o cordeiro, nós não sabemos. Por exemplo, a minha esposa, a Inice. Se você perguntar para a Inice, quando ela recebeu Jesus, ela não sabe. Sabe por quê? Porque ela sempre foi levada no sacrifício, junto com o pai e junto com a mãe. Talvez ela recebeu Jesus muito pequenininho. Meu filho André, que é pastor, quando ele tinha... mal andava. A Anice ficava com os 4 meninos no banco, segurando os meninos. O André esperava uma chance e fugia da mãe, corria para lá. Eu ainda estava na igreja presbiteriana, tem sempre cadeiras assim na igreja presbiteriana. E o André sentava lá, pegava uma biblinha e ficava lendo. E ele, não sei quantos anos o André tinha bem quando ele fazia, 2 anos. 2 anos quando ele fazia isso. Ele se apaixonou pela graça, por Jesus, quando ele tinha 2 anos. Talvez ele não saiba contar para vocês a experiência de salvação dele, porque talvez ele foi como Abel, sei lá quando que o Abel se apaixonou pelo cordeiro, mas está aqui a paixão. Quando chegou o dia dele oferecer o cordeiro, ele deve ter pensado assim, eu sei que ele pensou assim, dá para ver pela descrição da Bíblia. Uau! É a minha vez. Foi no meio do rebanho. Esse não é bom o suficiente. Esse não. Uau, este é perfeito. Está gordinho. Olha, não tem defeito. É um cordeiro sem mancha. Como diz a Bíblia, sem mácula. É um cordeiro. Então ele separa o cordeiro e vai oferecer ao Senhor. Junto com o cordeiro ia seu coração. E a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel
e do seu sacrifício. Se agradou de Abel. Então nós sabemos que eles entendiam. Mas o Caim, quando foi fazer sua oferta, veja o que diz aí o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não está dizendo que ele... Olha, eu já vi gente dizer um monte de coisa que não está escrito na Bíblia. Leia comigo esse texto. Vamos lá, todo mundo junto em voz alta. Eu quero que vocês prestem atenção no texto. Vamos lá. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora eu vou fazer a minha leitura, você vai dizer, sim, é isso. Vai dizer, não, está errado, ok? Aconteceu que no fim dos tempos, sem muita vontade, sem querer muito, o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Negativo. Não está escrito que ele estava de mau coração. Agora, bom coração não basta, precisa do cordeiro. De bom coração, o inferno está cheio. Porque não basta bom coração, não basta querer fazer uma oferta. Não basta do fruto da terra. Eu acredito até que ele tinha consciência de que ele ia fazer uma oferta para Deus e ele deve ter escolhido o melhor dos seus frutos. Melhor dos nossos frutos. Melhor do resultado das nossas obras, das nossas mãos. Não consegue suprir a justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser satisfeita por um cordeiro. Sabe o que ele teria que ter feito? Ter ido a Abel e disse, meu irmão, eu preciso de um cordeiro. Não qualquer cordeiro. Eu preciso de o cordeiro. Ok, eu já escolhi o meu. O Abel ia dizer para ele, pode ir no rebanho e escolher o teu. Tenho certeza que seria. E os dois levariam um cordeiro e Deus teria se agradado dos dois. A razão é porque era como se Caim tivesse querendo se salvar pelas obras. É como se ele chegasse assim, com o fruto da terra nas suas mãos, pôs no altar e tivesse dito a Deus, Deus, aqui ó, o que eu pude fazer, esse é o melhor de mim. Está aqui ó, resultado do meu suor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Abel pegou o cordeirinho, gordinho, ofereceu. Foi simples para ele. Né? Agora, para o Caim fazer oferta, o que tocou? O que foi necessário? Imagine, não tinha trator naquele tempo, ele teve que sulcar a terra, plantar semente na terra, esperar a chuva, esperar, né? Ele teve que esperar crescer, colher. Fala para mim qual foi das ofertas mais trabalhosa? Foi a do Caim ou do Abel? Claro que foi do Caim, de longe. De longe. Então por que Deus não aceitou? Porque não passava pelo cordeiro. Sabe o que o Caim estava fazendo? Corrompendo a graça. Caim corrompeu a graça. Todas as vezes, amados, que nós queremos oferecer alguma coisa que não passa pelo cordeiro, nós estamos corrompendo a graça. Por isso a Bíblia diz assim, ó, presta atenção. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não, isso não vem de vós. Não de obras para que ninguém se glorie. Que glória teria o Abel em oferecer o cordeiro? Agora o Caim teria glória. Esse é o fruto do meu trabalho. Esse aí eu lavrei a terra, eu plantei, esperei crescer, colhi e trouxe ao Senhor. Olha só. Ele adulterou a graça, ele corrompeu a graça. A graça para a sua própria salvação. E amados, sabe uma coisa que às vezes nós não entendemos bem? É que essa mesma maneira de viver pela graça que nós precisamos quando aceitamos Jesus, ainda é a mesma maneira de viver na vida cristã no dia a dia. Às vezes nós pensamos que Deus tem duas fases no plano de salvação. Primeira fase do plano da salvação de Deus
é quando eu recebo Jesus pela graça. Agora sim, já estou na graça. Mas esquece que tem que continuar na graça, que tem que viver pela graça. Então, está na graça, mas começa a viver pelas obras. Sabe, eu era para ter ido para Burkina Faso há mais de um ano atrás. Ia eu e o Marco Túlio. Nós compramos as nossas passagens e nós oramos na hora que estávamos comprando a passagem. Senhor, nós estamos comprando a passagem, mas nós estamos fazendo isso no teu nome. Esse é o tempo teu. Se é agora que o Senhor quer que a gente vá, então nós vamos agora. Era para ir em março do ano passado. Nós vamos em março para Burkina Faso. Mas o Senhor é o Senhor. Não por nós. Né? Nós estamos tentando fazer a nossa parte, mas se a nossa parte não está bem entendida, nós não compreendemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã, então nós deixamos isso nas tuas mãos. Nós oramos essa oração e deixamos. Sabe o que aconteceu? Dali a pouco fecharam as fronteiras. Ninguém sai, ninguém entra. E recebemos um e-mail da companhia aérea, não pode viajar. Passou-se um ano, muitos problemas, tive Covid, problema no coração, problema de todo lado. E aí chegou a hora, a companhia me manda um e-mail dizendo, olha, você só tem até agora o fim do mês para mim ir e voltar. Senão você perde a sua passagem. Eu falei, então vou marcar. E aí vou marcar, e agora? E agora? Como é que está lá na África? Como é que estão as coisas? Eles não têm vacina, ainda não chegou a vacina em Burkina Faso. Ninguém está vacinado em Burkina Faso, a não ser alguém que vai para outro país, toma vacina, que pode sair. Ninguém. Não tem vacina lá. Então, estava orando com a Anice. Será que é o tempo? Será que não é o tempo? Marquei e disse a mesma coisa para o Senhor. Se é, eu vou. Não basta ter recebido a Jesus pela graça, por meio da fé. Precisa continuar vivendo na graça, por meio da fé. Quando nós não fazemos isso, nós corrompemos a graça. Amados, a graça está tão corrompida no meio cristão. Eu lá, no meio da maior tribulação, lutando espiritualmente, e Deus falando comigo. Interessante. Deus não está nem aí com o que o diabo tenta fazer. Às vezes nós damos muito crédito para o diabo, pensamos que ele é quase igual a Deus. Isso está totalmente errado. Ele é um anjo criado, caído. Está debaixo dos pés da igreja, diz Efésios capítulo 2. Aliás, capítulo 1, versículo 29. Deus pôs debaixo dos pés para que o Senhor seja Senhor de todas as coisas. Ele pôs tudo debaixo dos pés da igreja. Eu estava lá, naquela maior batalha, e Deus falando comigo, veja como corrompe a graça. Veja como a graça não precisa de certas condições que nós pensamos, ai Senhor, eu quero te adorar. Senhor, então me abençoa para mim te adorar. Olhando toda aquela criançada, olhando todo aquele povo, vivendo na graça, sem condições. Nós colocamos condições para a graça muitas vezes. Aí nós corrompemos a graça. Olha, Deus me falou, a minha graça na igreja está totalmente corrompida. Toma cuidado para não você mesmo corromper a minha graça. Eu falei, Senhor, eu aprendi a lição. O Senhor está pregando para mim. Aprendi a minha lição. Cuidado para não corromper a graça. Cuidado para não pôr limites na graça. Cuidado para não sair da graça e começar a se mover por você mesmo. Cuidado para não começar a depender de você mesmo e deixar de depender de mim. Cuidado para não fazer o que está escrito lá no profeta. Eu tenho uma coisa contra vocês. Me deixaram a mim e cavaram para si cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É um poço que você cava, encontra água, mas não segura água. Cisterna rota. Sabe, amados, eu tive um tempo muito bom lá na Burkina Faso que aqui é difícil de ter. 98,
99 eu levei meu aparelhinho para medir o açúcar. Gente, andar aqui abaixo de 130 para mim é difícil. Eu lá naquele meio daquela necessidade, comendo coisa que nem podia comer. 98, 100, 98, pressão 12/8. Eu falava, Senhor, realmente, Senhor, é a tua graça. O Senhor não precisa de condições para a tua graça. O Senhor é o dono das condições. Nós não precisamos de determinadas coisas para viver a graça. Então nós temos que cuidar para não corromper a graça. Para depender do Senhor. Todo dia eu levantava e dizia, bom Senhor, hoje eu me levanto. Eu não sei o que vai ter para comer. Talvez até nem tenha muita coisa para comer. Quando eu ia lá, então, para longe da cidade, aí não tinha mesmo o que comer. Quando estava na casa do nosso missionário, ainda a Cita, que é a esposa dele, fazia comida. Né? Perguntava para mim, o que você pode comer, pastor? Ai, me dá uma dor no coração. Porque o que eles tinham era arroz e batata. Arroz e batata. Eu falei, olha, irmã, o que você fizer, eu tenho esse problema de açúcar, mas o que você fizer, eu oro e como. E ele falou, não, vamos fazer então eu vou no mercado comprar alface. Caríssimo alface. Vou comprar alface. Eu fiquei tão constrangido com aquele negócio que, no fim, eu cheguei para ela e falei, olha, você gastou dinheiro do seu bolso, está aqui uma oferta para você, por tudo que você gastou extra, que vocês não gastam no mercado, gastaram comigo. Né? Mas, cada dia levantando de manhã, Senhor, eu quero viver de acordo com a tua graça, Senhor. Vou viver pela fé esse dia. Gente, Deus cuida de você, se você resolver depender dele. E assim você pode depender dele para a tua saúde, para as coisas que você vai fazer, para os teus negócios, para os teus relacionamentos, para a tua unção, para a inspiração de Deus sobre a tua vida. Você pode depender dele em qualquer área. E cada vez que nós não dependemos dele, nós estamos corrompendo a graça. Sabe o que é corromper a graça? É andar fora da dependência de Deus. É andar pela carne. É andar pelos meus próprios caminhos. Deus diz, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Não são os vossos caminhos. É andar pelo que eu penso e não pelo que Deus pensa. É não perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor pensa a respeito disso? O que eu devo fazer? É ser apressado. É querer as coisas para agora e não no tempo de Deus. Sabe por que muitas vezes nós erramos? Porque nós queremos para agora e não no tempo de Deus. Não sabemos esperar. Corrompemos a graça. Fazemos como Saul, que corrompeu a graça. Lembra de Saul? O rei Saul? Ele estava lá para uma batalha, esperando para entrar na batalha. E o profeta Samuel disse, não vá na batalha até que eu chegue e a gente faça um sacrifício. Porque a batalha tem que passar pelo cordeiro. Qualquer batalha tua que você faça pelo cordeiro, você é vitorioso. Então estava lá o Saul esperando. E ele disse, ai, o Samuel está demorando. E eles vão vir contra a gente. Ai, o Samuel está demorando. De repente ele toma uma decisão. Ele próprio oferece o cordeiro. Ele não deveria ter oferecido o cordeiro. Samuel ia oferecer o cordeiro, mas ele ofereceu. Quando Samuel chegou, ele falou, olha, meu filho, você recebeu, Deus te deu, mas o Deus que dá é o Deus que tira. E aí começou a queda do Saul, porque ele contaminou a graça por falta de uma coisa tão simples, aprender a esperar, fazer a coisa fora do tempo de Deus. Todas as vezes que nós fazemos fora do tempo de Deus, contaminamos a graça. Porque isso está entre a vida e a morte, está entre a vitória e a derrota na vida da cristã. Por que vocês acham que tem tanto cristão, tanto crente vivendo uma vida derrotada? Vive contaminando a graça. É só por isso.
Vamos para frente. O que causou a corrupção da graça? A primeira coisa, corrompeu a graça colocando eu na frente do Cordeiro. Eu antes do Cordeiro. Essa foi a maneira que o Caim contaminou a graça. Quer ver uma outra coisa que eu anotei aqui? Outra maneira que ele contaminou a graça. Eu decido como me relacionar com Deus. Não é ele que decide como eu tenho que me relacionar com ele. Em outras palavras, Deus. Agora quem manda aqui sou eu. Eu decido o que eu vou te oferecer. Eu decido o que eu vou fazer. Eu decido como fazer. Eu decido quando fazer. Caim, pois ele mesmo, antes do Cordeiro, contaminou a graça. Veja outra coisa que Deus falou comigo lá. Eu serei a fonte da minha oferta. Deus deu o Cordeiro, ofereceu o Cordeiro por mim, eu tenho que devolver a Deus, declarando que eu vivo pela graça. Entenderam? Então, é assim que nós contaminamos a graça. Eu serei a minha oferta. Não Deus, através do Cordeiro. Não abro mão de que Ele aceite a minha oferta. O que diz o texto que nós lemos? Vai lá no versículo 5. Ao passo de que de Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. O bico foi lá no pé. Ficou bicudo. Ficou irado com Deus. Como é que você não aceita a minha oferta? Eu trabalhei tanto. Não é certo que tem muitas vezes que pensamos assim? Senhor, estou te servindo tanto. Veja a parábola do filho pródigo, o filho que ficou em casa. Senhor, há tanto tempo te sirvo e nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. Assim estava o Caim, descaiu o semblante. O que acontece quando não fazemos a oferta correta, ok? Eu não abro mão, se ele não aceitar eu fico bravo com ele. E outra coisa, sabe qual que é a outra coisa que aconteceu? Assim Caim, ó. Deus, se você não me aceitar a minha oferta agora, você vai ter consequências. Porque eu vou matar esse cara que você disse que ama e que você recebeu. E o que foi que ele fez? Se você não me aceita, você não vai ter o Abel também. Aí você pode pensar, ok, pastor, mas nós aqui agora, nem tanto. Nem tanto é. Muitas vezes nós estamos fazendo exatamente isso. Dizendo, Deus, porque eu estou aqui tanto tempo orando, Senhor, por que o Senhor não faz isso? Senhor, eu estou aqui, o bicão descai, ficamos bravos com Deus. Fazemos coisas em revanche contra Deus. Ai, também agora não leio mais a Bíblia. Ai, também agora não vou mais na igreja. Fazemos exatamente a mesma coisa. De outra maneira, mas a mesma coisa. Mesmo princípio. Se você não aceitar a minha oferta, vai ter consequências. Não sei como é que eu já tinha lido tantas dezenas e dezenas de vezes. Nunca tinha prestado atenção nisso. Mas Deus é assim, Ele é maravilhoso. Fala com a gente. Né? A quem Deus ama... E quem Deus ama também vai sofrer a consequência. Sabe, se o Senhor não me aceitar a mim, meus irmãos vão sofrer a consequência. A igreja vai sofrer a consequência. Não dou mais meu dízimo. Não ajudo mais. Não faço mais isso. Aquela ajuda que nós estamos dando para aquele irmão lá, não dou mais. Ele vai sofrer a consequência. Assim, sabe o que acontece? Eu me torno inimigo de Deus. Pode um crente se tornar inimigo de Deus? Sim, é só fazer os atos do Caim. É inimigo. Veja aí o que diz assim, ó. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Ficou inimigo de Deus. Falou, é? Vamos ver quem que manda aqui. Deus disse para ele, quando você lavrar o solo, a terra não vai ser produtiva. Serás fugitivo e errante pela terra. Fugitivo de quem? Ele tinha matado o Abel, agora só tinha ele, o pai e a mãe. Fugitivo dele mesmo, fugitivo da assombração, dos demônios que estavam perseguindo ele. Então disse Caim, Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. 14.
E eis que se hoje me lanças da face da terra e da tua presença, esconder-me-ei. Sabe por que o homem vive se escondendo de Deus? Por causa que contamina a graça. Contamina a graça. E da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Agora veja aí, ó. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar o Caim será vingado 7 vezes. Você agora, Caim, se tornou fonte de maldição. Você sabia que tem muito crente que é fonte de maldição? É verdade. Pastor, peraí, pastor, como é que... É só estar fora da vontade do Senhor. Profeta de Deus pode ser fonte de maldição. Lembra o que aconteceu com Jonas? Entra no navio, você perde toda a carga, você perde tudo por causa dele. Fonte de maldição. O que é que ele estava fazendo? Contaminando, corrompendo a graça. Era isso que o Jonas, lá o profeta, estava fazendo. Então não pense que, pelo que somos, por fato de sermos crentes, não corrompemos a graça. Está escrito na Bíblia que é possível. Um bom exemplo é o Jonas. Ok? Era profeta de Deus. Ele disse assim, será 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Sabe? Quando você recebe Deus, a coisa que Deus mais ama é pôr um sinal em você. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que ele vai pôr um selo na testa. Agora veja o que aconteceu com o sinal do Caim. Era um sinal de maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, amados. E eu quero terminar. Eu acho que esse sermão está duro, né, irmãos? Mas ele primeiro foi para mim. E Deus estava me dizendo, cuidado para não contaminar a minha graça. Vê como anda. Não sou Deus de brincadeira. Não sou homem para dizer uma coisa e mudar. Eu falei, amém, Senhor, entendi a mensagem. Conclusão, a graça tem padrões. Se eu sair debaixo da graça, Deus vai me pedir contas e as consequências virão sobre mim. Ai, pastor, sou crente, não vai vir nada. Ah, é? Está escrito lá em Gálatas, não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Caim colheu o que semeou. Ok? Veja que coisa interessante. Deus vai me pedir contas e as consequências virão. Isso porque Deus é Deus e ao mesmo tempo Deus de amor, mas Deus de justiça. E Ele não pode negar o seu caráter. Deus não pode negar o seu caráter. Se a gente corromper a graça e Ele não fizer nada, Ele não é Deus, é o Papai Noel. Não é Deus. Deus não pode comprometer o caráter dele, de santidade e justiça. É ao mesmo tempo amor. Entenderam isso? Vamos terminar esse culto então. E vamos agradecer ao Senhor. Talvez você entendeu bem. Talvez você queira fazer uma reconciliação com o Senhor. E dizer para Ele como eu disse. Sabe o que eu disse? Isso aí aconteceu numa madrugada de Deus falar comigo. Sabe o que eu disse? Eu disse, Senhor, não tinha entendido muito bem esse negócio. Estou tantos anos pregando para os outros, para mim mesmo, e não tinha visto isso. Senhor, eu quero me reconsagrar a Ti. Quero me reconsagrar, Senhor, para parar de contaminar, corromper a Tua graça. Vamos fazer isso agora? Levanta as tuas mãos assim comigo. Você que está conosco pela internet, Deus está falando com você. Levanta as tuas mãos. É um símbolo, não tem nada de mágico em levantar as mãos. Mas é um símbolo de entrega, de rendição. Quando alguém vai assaltar alguém, o que diz? Mãos ao alto. E a pessoa levanta a mão. Levanta as mãos. O Espírito está dizendo para você, mãos ao alto. Eu quero possuir você. Eu quero te abençoar com a graça. Quero que você pare de corromper a graça. Senhor, aqui nós estamos como igreja, Senhor. Queremos parar de corromper a Tua graça, Senhor. Corrompemos a Tua graça tão facilmente, Senhor. Senhor, queremos parar de corromper a Tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, por ser Deus, ter padrões e nos amar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Cordeiro entre nós e Ti, Senhor. Senhor, queremos sempre estar indo a Ti através do Cordeiro, porque não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa tarde
em nome de Jesus.